Olá pessoal, continuando então a nossa conversa sobre micronutrientes. Na semana passada nós falamos sobre os minerais, conversamos um pouco sobre o ferro e esse assunto levou a outras reflexões, né? Que é o que a gente quer fazer aqui na Bionutris, é pensar a nutrição. A gente pensou nos alimentos, pensou nas adições, pensou no alimento industrializado, na forma como o alimento é apresentado, o que leva a gente a pensar na hora de escolher. E agora, nesse vídeo, nesta semana, a gente quer continuar falando sobre os micronutrientes e olhar um pouquinho agora para as vitaminas. Então, quando a gente faz essa divisão dentro dos micronutrientes, vitaminas e minerais, é como se as vitaminas fossem aquelas que promovem, fazem as coisas acontecerem, puxam um nutriente daqui, faz outro daqui, faz isso acontecer, e os minerais são os grandes indispensáveis ajudantes delas. Então, as vitaminas não funcionam sem os minerais, então uma coisa sempre vai dependendo da outra. E quando nós falamos de vitaminas, nós podemos dividi-las em dois grupos, né? Aqui uma divisão mais química, mais funcional, que são vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis. Então, as vitaminas lipossolúveis, o lipo vem de lipídio, que é gordura. Então, são vitaminas que precisam estar associadas a uma gordura para serem absorvidas, para serem armazenadas, para serem utilizadas no nosso corpo. Quando nós falamos de hidrossolúveis, o hidro vem de água. Então, são vitaminas que são solúveis em água. Elas não precisam estar associadas à gordura, né? A gente utiliza, elas têm essa fluidez, né, esse funcionamento através da água no nosso corpo, e quando a gente compara com as lipossolúveis, as hidrossolúveis, a gente não consegue fazer o mínimo armazenamento no nosso corpo, ao contrário das lipossolúveis, porque o nosso corpo tem gordura e elas ficam armazenadas em pontos, em órgãos, no próprio tecido adiposo também. As hidrossolúveis, como elas são solúveis em água, o que você ingerir naquele dia, você faz a utilização, existe uma perda na urina, existe uma perda no suor, na evaporação, né? Existe uma perda nos líquidos corporais, então a gente tem esse funcionamento. E ainda assim, a gente precisa delas em miligramas ou em microgramas. Então vejam de novo que a gente está falando de componentes, né, de nutrientes nos alimentos que a gente precisa em quantidades pequenas, mas precisa todos os dias. E aí eu quero dar um exemplo para vocês de ingestão, por exemplo, de vitamina C. Quando a gente fala de vitamina C, de uma forma geral, estima-se que adultos precisam em média 75 miligramas por dia de vitamina C. Se vocês comerem uma goiaba média e uma laranja, ou uma goiaba e uma pera, ou uma goiaba e uma fatia de abacaxi, vocês chegam nessa quantidade de vitamina C do dia, através desses dois alimentos. Fora os outros que vocês podem consumir no dia que também contenham vitamina C. Eu dou aqui o exemplo de uma goiaba porque ela é o grande alimento rico em vitamina C. Eu não sei porque a laranja ganhou a fama, mas ela ganhou essa fama. Inclusive, se a gente fosse pensar quimicamente, a laranja é muito rica em potássio, muito mais do que a banana. E quem ganhou a fama do potássio foi a banana. Mas tudo bem, né? A gente está aqui para discutir sobre outra coisa. Mas é só para destacar que quando a gente fala de vitamina C, a gente pensa automaticamente na laranja. E ela tem sim, mas outras frutas e vegetais têm uma quantidade muito maior em uma porção muito menor. Então, por exemplo, quando você ingere uma goiaba, a quantidade dela chega muito próximo do que você precisa no dia. Principalmente se essa goiaba está na sua época de ficar boa na árvore, como a gente diz, né, para comer, principalmente se ela estiver nesse momento. Então, a gente tem o abacaxi, que é mais rico em vitamina C do que a laranja,
A gente também tem o morango, mas ele tem época específica. A gente tem a pera, tem a maçã, a gente tem a melancia, que agora no verão, né, a gente está gravando esse vídeo agora últimos dias de novembro, início de dezembro, então a gente tem melancia dentro da época e ela também é rica em vitamina C. A gente tem a laranja, mas ela é mais rica em vitamina C lá no inverno, que é a época dela. Então, através desses alimentos a gente consegue esse essa vitamina que é hidrossolúvel, que eu preciso consumir todos os dias e tem inúmeras funções no nosso corpo. Ela atua tanto sozinha quanto associada a outras vitaminas, como por exemplo a vitamina E. A gente precisa que elas duas trabalhem juntas para que, por exemplo, a gente consiga produzir uma membrana celular. Lá no vídeo de gorduras, a gente falou que a gente precisa da gordura na membrana como estrutura, mas eu preciso da vitamina C e da E para que elas possam costurar essa estrutura para que ela fique firme, né? Então, por exemplo, pessoas que fazem uso de colágeno, né? Seja alimentos que biodisponibilizam ou seja na forma de suplementação, para o colágeno conseguir agir e gerar a estrutura que a gente espera, precisa da vitamina C, porque senão eu não consigo fazer essa ação acontecer. Então, fora outras coisas, como por exemplo, função antioxidante dela, né? Essa função antioxidante é como se fosse uma proteção, uma limpeza de todas as nossas células para o bom funcionamento delas no nosso corpo. Inclusive, a prevenção, por exemplo, de um envelhecimento precoce na nossa pele, no nosso rosto. Se vocês perceberem aí, passarem um tempo sem consumir frutas, vegetais, verduras, que são as maiores fontes de vitamina C, podem perceber que a pele tende a ficar com um aspecto envelhecido, porque faltam aqueles nutrientes, aqueles micronutrientes, principalmente a vitamina C, para que ela possa fazer o processo de rejuvenescimento, o processo, na verdade, de regeneração celular de forma adequada. Mais uma vez, assim como nos minerais, a Sheila traz o exemplo de uma vitamina e daria para falar um vídeo inteiro sobre ela. E assim também é com todas as outras. Ela trouxe a informação separando em grupos, né, hidrossolúveis e lipossolúveis. Por quê? Porque quimicamente, né, no nosso corpo o funcionamento delas é diferente e essa separação de lipossolúveis e hidrossolúveis também muda a forma com que a gente precisa consumi-las, né? Então, para que elas sejam bem absorvidas no nosso corpo, é importante que elas tenham solubilidade, né? E essa solubilidade depende do componente associado a elas. Então, se as hidrossolúveis, como a vitamina C, é solúvel em água, eu preciso sempre manter o meu corpo hidratado para boa absorção dessas vitaminas hidrossolúveis. E as lipossolúveis também precisam estar associadas a uma fonte de gordura para serem melhor absorvidas, né? Um exemplo que ela trouxe é a vitamina C e é a mais conhecida, é a que geralmente a gente suplementa, é a que tem uma função mais gritante, digamos assim, mas, por exemplo, todas as outras que a gente ouve falar, vitamina K, K2, né, tá associada a muitas funções hoje até nos vidrinhos de suplementação, todas elas, A, B, C, D, E, todas têm função no nosso organismo. E o que a Sheila mencionou volta para aquele conceito que a gente trouxe no vídeo anterior e reforçamos. Micro, justamente porque a função é micro. Ela deu o exemplo da membrana celular, né? A gente falou dos macronutrientes, a gordura é um macronutriente e compõe a membrana de cada uma das nossas células, ou seja, faz parte da estrutura, o tijolo, né, da casa. Mas depois a gente reboca, coloca às vezes piso na parede, né, porcelanato aí na parede e afuga ali no cantinho aquela massinha bem pequenininha. Que vai complementando esses espaços, é como se fossem os micronutrientes, né? E aí destaca mais uma vez esse entendimento e a função de cada um deles. Por que é micro? Porque tem funções menores, tem funções até bem nobres, né? Funções mais complexas muitas vezes do que a simples estrutura, mas sem elas
nada acontece, né? A nossa visão não aconteceria sem a presença de muitas vitaminas, o nosso paladar, nosso olfato, nosso intestino, nossa pele, nosso tato, essa construção que ela mencionou, né, da renovação da pele todos os dias, e a pele é o maior órgão do corpo humano e tem muitas funções para o nosso corpo, precisa dessa saúde que vem desses componentes. E aí a gente pensa onde elas estão, mais uma vez, na comida, né? No alimento. E eu gosto de pensar, quando a gente fala de vitaminas e minerais, basicamente em frutas e verduras. Por quê? A gente falou de proteína, nos vídeos anteriores ao longo dos últimos meses, tá? Para quem chegou agora, a gente falou de o que são proteínas, o que são carboidratos, o que são lipídios e a função de cada um deles, onde a gente encontra. São alimentos específicos e um pouco maiores em estrutura também, nada é por acaso, a natureza é muito inteligente, né? E aí, quando a gente pensa em micronutrientes, a gente entra fortemente com a função das frutas e verduras. Por quê? Porque existem sim micronutrientes, sim, um pouquinho, em praticamente todos os alimentos. No vídeo anterior a Sheila deu o exemplo do ferro na carne, por exemplo, que é a maior fonte de proteína da nossa dieta, né? Mas a maioria dos minerais, das vitaminas, dos micronutrientes está presente sim nas frutas e verduras. Elas não são tanto um componente estrutural como, por exemplo, os carboidratos, né, como a batata, o aipim, o arroz, as carnes, o ovo, né? Mas elas são mais fonte desses elementos nobres, desses detalhes, né? Além, claro, das fibras, que a gente também já fez um vídeo falando sobre isso, mas em maior quantidade, em abundância, a gente encontra vitaminas e minerais nas frutas e verduras, nas hortaliças. Então, essa variedade na alimentação é o que vai garantir o aporte de toda essa função que a gente tem aí com as vitaminas e minerais. E é muito interessante isso que a Paty traz, né? Ela fala, e realmente quando a gente tem esta variação, né, nas frutas e nas verduras, muitas vezes essa variação não é no mesmo dia, mas ela é ao longo da semana, isso, né, não é um problema, desde que eu tenha frutas e verduras e vá variando elas ao passar dos dias, a gente encontra em um alimento diversos nutrientes. Como a Paty falou da carne, a gente falou da carne quando a gente falou de proteínas, deu um destaque porque ela é uma das maiores, se não a maior fonte de proteína, e também associada a ela, principalmente a carne vermelha, a gente tem uma fonte rica e com muita biodisponibilidade de ferro. E neste mesmo alimento a gente também tem, por exemplo, uma quantidade importante de vitamina B12, que é uma vitamina hidrossolúvel também. Então, nas vitaminas hidrossolúveis, a gente tem a C e as vitaminas do complexo B. Então, essas são as hidrossolúveis. E a B12, ela é uma das vitaminas dentro do complexo B que está mais associada a funções cerebrais, a funções do sistema nervoso central e periférico, não só no desenvolvimento, mas no funcionamento todos os dias, né? É uma vitamina que tem particularidades no processo de absorção lá dentro do intestino. Ela depende muito, por exemplo, que seu intestino esteja funcionando minimamente bem para que ela possa ter um percentual adequado de absorção. É uma vitamina que às vezes quando você suplementa ela via oral, nem sempre ela vai lhe dar um resultado bom, porque ela depende desse funcionamento do intestino. Às vezes a gente vai para o sublingual e muitas vezes tem que ir para o injetável, porque ela tem particularidades, né? Então, cada uma delas é um mundo à parte e tem funções específicas que vão se complementando no corpo. Outras vitaminas do complexo B, por exemplo, né, eu trago aqui o nome popular, mas elas têm os nomes científicos, mas quando eu falo de B1, B2, B6, B9, eu tenho elas muito associadas à produção de energia no meu corpo. Então, para eu pegar aquele carboidrato, aquela gordura que eu consumi,
e transformar em energia para o meu corpo funcionar em todas as funções também, eu preciso dessas vitaminas B, né? Eu preciso que elas estejam ali, eu preciso delas para essas vias metabólicas. E eu vou encontrá-las dentro dessa variedade. Se vocês pesquisarem aí na internet, né? Sempre falo isso nos vídeos, eu sempre falo. Mas é porque é o que acontece. Se vocês forem no Google e colocarem alimentos fontes de vitamina B, vocês vão encontrar a variedade. Vai ter lá cereais, vai ter farinhas, vai ter frutas, vai ter hortaliças, vai ter grãos, porque ela está distribuída. Ela está nos alimentos, na comida que a gente quer muito que forme a base da alimentação de todo mundo, porque traz tudo isso que a gente precisa, em macro, em micronutrientes, em funções, né, em valor nutricional, que é o que a gente está falando agora, nesse momento, nesse vídeo. E ainda tudo isso pode ser associado a todas as outras vertentes da alimentação, ao comer emocional, ao comer associado ao nosso sistema nervoso, ao mental, ao comer social, ao comer cultural, tudo está associado, mas a gente não pode esquecer que o comer, ele vai trazer a base para o funcionamento do nosso corpo. Então a gente precisa garantir através dele todos os micro e macronutrientes para o corpo funcionar diariamente. E aí cabe uma pequena reflexão e sempre um reforço do nosso propósito neste canal, né? Um reforço do nosso propósito enquanto Bionutris, né? O nosso nome, para quem chegou agora, a gente falou sobre isso lá nos primeiros vídeos do canal, mas Bionutris tem justamente o intuito de trazer o nosso propósito já no nome, né? A nutrição que faz a vida acontecer. Bio vem de vida, né? Não apenas de bioquímica, que é sim o que move tudo na nutrição, mas o significado da nutrição, do nutriente para a vida, né? Nós somos nutricionistas, mas são os nutrientes que fazem a vida acontecer. E nós estamos aqui para isso, e daí a reflexão que eu queria fazer, até para a gente encerrar esse entendimento das vitaminas hidrossolúveis, na semana que vem falaremos das lipossolúveis, a Sheila mencionou, né, o Google. Joga lá no Google alimentos fonte de vitamina C. Qual é o nosso papel? Não apenas enquanto projeto, enquanto canal que leva informação, mas enquanto profissionais da saúde, enquanto nutricionistas. Como eu e nós entendemos a profissão nutricionista no mundo atual. Não é mais dizer a vocês o que comer e o que não comer. Coma isso, coma aquilo, para conseguir tal nutriente, tal vitamina que você está precisando, né? Hoje o Google, o ChatGPT, a inteligência artificial faz isso. Na maior parte do tempo tem ali informações que não são adequadas, sim, mas também tem informações que são corretas e que ajudam muitas pessoas, né? Então muita gente hoje que não tem acesso ao nutricionista ou que escolhe não acessar o nutricionista e acessa o Google, faz o que a Sheila mencionou, alimentos, fontes de tal vitamina. Você vai ter uma gama de alimentos e você vai ter ali possibilidades de consumir, de incluir na sua rotina, no dia a dia. Qual é a nossa função aqui? Enquanto Bionutris, mas enquanto profissionais de saúde, enquanto nutricionistas, te ajudar a pensar a nutrição, te ajudar a pensar a sua alimentação e a entender o que ela representa na sua vida, a entender a ação e reação de tudo que acontece, porque tudo é ação e reação, causa e consequência, tudo, absolutamente tudo. E entender isso te dá autonomia, liberdade e a possibilidade de uma vida melhor, uma vida com saúde de verdade. Então, a informação de qual alimento tem vitamina B12, qual alimento tem vitamina B6, você tem no Google. Mas entender por que você precisa consumir vitamina B6, onde e quando você vai incluir esse alimento na sua rotina, que é única, não é igual a de mais ninguém, como você vai construir uma rotina que englobe todas as suas necessidades, não só a vitamina B12, não só a vitamina C, mas o que o teu corpo precisa em termos de proteína, carboidrato, lipídio, fibras, todas as vitaminas, todos os minerais ao longo de um dia, todos os dias,
entender isso, entender a função, entender a construção e aplicar isso na vida real para que se torne sustentável e que realmente te ajude a viver em paz e feliz, com saúde, é o nosso papel, né? Não mais dizer assim, você não pode comer isso e pode comer aquilo. Não estamos aqui para isso. Estamos aqui para te dar informação para que você entenda isso e aí você faça as suas escolhas. Você possa decidir o que comer e o que não comer, quanto comer e quanto não comer, quando comer e quando não comer. Por quê? Porque você entendeu o que está por trás de tudo isso. E fazendo isso, pode ter certeza que você vai viver muito melhor. E esse é o nosso propósito aqui.